Hoje recebendo mais uma vez a fonoaudióloga Ana Lúcia Duran. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Boa tarde, Boa tarde. Prazer tê-la aqui. Me lembro que quando você veio há um tempo, foi uma verdadeira aula de cuidados com a voz. E no final, gente, todo mundo faz coisa errada. É ou não é? É verdade. A gente tem a impressão que tá cuidando, que tá fazendo tudo certo. Ai, eu não como isso, aquilo. Ai, quando eu tenho alguma coisa, uma balinha de gengibre, que daqui a pouquinho você vai contar. E a gente tá cuidando da voz. No final, eu acho que quando a gente percebe que alguns problemas estão chegando, é que o bicho pega e a gente fala, ai, como é que eu recupero a minha voz? Antes da gente começar com as principais dúvidas de consultório, que é a proposta de hoje para cuidados com a voz, te pergunto. Uma vida inteira do mau uso da voz, utilizar mal a voz, né? A maneira como a gente coloca a voz, se a gente grita muito ou fala muito alto, é o suficiente para numa fase aí mais madura da vida não ter voz? Sim. Na verdade, a voz, ela envelhece, né? Ela envelhece também? Tanto que nós podemos perceber a idade da pessoa, mais ou menos fazer uma estimativa pela qualidade da voz. Você sabe se está falando de uma pessoa mais jovem ou mais madura, vamos dizer assim. E o mau uso da voz vai trazer consequências importantes, porque à medida que você vai envelhecendo, a dificuldade na comunicação também vai acontecendo. Então, cuidar da voz é essencial para a saúde. Tá aí. Então, e qualidade de vida. Qualidade de vida. Dever de casa, porque ficar sem ela... só complicado. Quem perde sabe o valor. E quando a gente tá rouquinha, a gente vai tirar as dúvidas de quem fica muito rouquinha também. Vamos colocar a primeira pergunta de consultório, então, na tela. As perguntas mais feitas, eu diria, e mais conhecidas e frequentes do nosso consultório. As pastilhas anestésicas melhoram o incômodo na garganta? Aquele... Então... E aí? Na hora, no momento, parece que está tudo ótimo, porque eles realmente anestesiam aquela sensação desagradável. Mas, a longo prazo, né, depois que passou o efeito do anestésico, a dificuldade ela é ainda maior, porque, em geral, sob o efeito da anestesia, as pessoas forçam mais a voz. Então, realmente, a pastilha anestésica... Né? A pastilhinha aqui, a gente tem, ela não é recomendada sob nenhuma forma de rouquidão. Então, se você está sentindo, a voz está falhando, aquele tempo todo, procure orientação, vá também ao otorrino, veja o que é, mas ficar uma balinha atrás da outra não é legal. Não. Então, é o que eu tinha dito. E o gengibre? O gengibre, na verdade, acaba tendo um efeito muito parecido, né? Ele é um alimento, vamos dizer assim, que tem uma propriedade até interessante do ponto de vista de eliminar toxinas e tudo mais. Mas ele causa um efeito naquela hora, naquele momento. Depois que passa, a situação é pior. Não resolve nada e pode piorar. Sim. Então, não adianta balinhas de gengibre. Próxima perguntinha, essa é legal. Vamos ver se a gente pode mostrar ao vivo. Os exercícios vocais ajudam para quem tem rouquidão? Sim, sem dúvida nenhuma. Eles são o número 1 aí, de tratamento ouro, vamos dizer assim. Sim. E assim, se a gente for pensar em coisas mais práticas, por exemplo, uma pessoa foi num ambiente muito ruidoso, conversou durante muito tempo, ficou um pouquinho rouco naquele momento, o que fazer para melhorar? Em geral, exercícios de vibração ajudam muito. Então, vibrar a língua, ou zzz, que é o som do Z contínuo, são exercícios que ajudam a reduzir o edema que fica após um esforço pontual em determinadas situações. Porque as pessoas perdem a voz quando? Quais são as possibilidades aí para essa rouquidão? Então, a rouquidão pode vir de uma situação, de uma doença da laringe mesmo, então de um nódulo, de um pólipo ou de outra situação na prega vocal. Então, por exemplo, um edema de Heinck, que é um edema causado por pessoas que fumam durante muito tempo. Então, pode ser uma doença na prega vocal, uma doença de laringe. A pessoa pode perder a voz por mau uso, né, por uma impostação inadequada, por falar mais para dentro ou por abusar dessa voz. Em geral, a gente observa uma rouquidão pós-jogo de futebol, pós-balada. Pós-balada, eu ia te perguntar. E aí, essas situações, a gente vai reverter
desta forma, com alguns exercícios de vibração que ajudam a diminuir, digamos, o inchaço, né, o edema que fica pós esse esforço, e um tempinho de descanso vocal, de repouso vocal. E muita água sempre. Ficar sem falar um pouquinho. Sim, exatamente. Eu tenho uma amiga que canta, ela fez faculdade comigo, e ela canta, e dias que ela ia se apresentar, ela não é profissional, mas enfim, era meio que um business mais para se divertir. Sim. Ela ficava o dia inteiro sem falar. Não, mas ela se comunicava com pessoas só pelo WhatsApp e dentro na casa dela só por bilhetes. Não, mas aí não é necessário. Juro. É um pouco de exagero. É, tá. Exatamente. Não é necessário. Por exemplo, eu sou profissional da voz de perguntas, essas coisas, né? Porque chegar aqui no programa rouca, eu acho uma falta de respeito com o público, mas pode acontecer. Evitar falar um pouco, mas também não não conversem comigo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Tá. Aquela velha história. Equilíbrio. Então, equilíbrio, exatamente. E a voz volta? Volta, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, então. Próxima perguntinha. Olha só essa. Café, chá preto ou mate podem ser prejudiciais à voz em altas quantidades? Sim, a gente tem aqui um cafezinho e um chazinho. E aí o que acontece? O café tem uma elevada quantidade de cafeína e o chá preto e mate também, embora muitas vezes as pessoas não associem, não é chá é melhor do que café. Não, chá preto e mate também tem cafeína e essa cafeína pode agredir a mucosa do esôfago, do estômago. Aí sobe aquele gás, provoca o refluxo aumenta o pigarro, piora a voz. Então é todo um caminho. É uma consequência, então, até de uma parte gástrica. Exatamente. Da história. Outros chás não tem problema. Não, chá de ervas, eu brinco que na sala de reunião de professores, onde se consome muito café, eles deveriam mudar por um chá de camomila, por um chá de erva doce, que ia ser muito mais saudável. Aquele lance que agora uma coisa leva a outra, me lembrei. Por exemplo, quando você tá até com a voz assim também rouquinha e tá sentindo, você toma um chazinho, toma um chazinho pra aliviar, pode ser até um de gengibre ou algum outro. Aquela questão de enquanto você está preparando o chá, ficar inalando, pode melhorar ou piorar a condição? Não, na verdade o vapor ele vai só hidratar um pouquinho a mucosa nasal, mas na verdade em relação à voz não vai causar efeito nenhum. Não muda em nada? Nada. Inalar muito vapor, pouco vapor, se vem com princípios ativos? Nada. Para a corda vocal? Nada. Mais uma perguntinha de consultório na tela. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Alimentos gordurosos e bebidas gaseificadas prejudicam a voz? Sim. É? O mesmo efeito do café e do chá. Então, o alimento gorduroso vai agredir a mucosa do estômago e também vai provocar. Às vezes as pessoas não se atentam que a água com gás também pode prejudicar esse processo digestivo. Às vezes sobe aquele gás e que vai agredir a mucosa da prega vocal. Então, alimentos gaseificados, tanto sejam refrigerante, como uma água com gás ou uma cerveja, seja qual for, realmente vai provocar uma dificuldade aí nesse sentido, porque pode causar um refluxo que vai ter uma interferência na voz. Caso isso aconteça, tem algum elemento aqui que pode nos ajudar? Porque daí a gente já olha o mel. Ai, que bonito. Mel, né, pra voz, o mel, que maravilha. É mito ou é verdade? Então, na verdade, assim, o mel e o limão, que as pessoas às vezes, né, fazem aquela receitinha, misturar vamos fazer. Uma colherinha de mel com... Ai, mel é bom, né? Uma delícia. E é bonito, né? Sim, e com cheiroso. uma gotinha de limão. Essa receitinha dos nossos avós, na verdade, ela pode ter algum efeito no primeiro momento, quando você está começando a sentir algum desconforto, né, aquela garganta arranhando, mas se existir um quadro inflamatório ou infeccioso, bacteriano, então já está num momento muito complicado, então uma rouquidão que já durou 2 dias, é necessário uma intervenção mais direta do médico. Então, o otorrino precisa olhar, verificar se não tem necessidade de tomar um antibiótico, um anti-inflamatório. O mel, ele é um cuidado paliativo, ele tem uma propriedade anti-inflamatória, mas só no momento que a situação está começando, tem uma irritação naquele momento, pode usar, mas não é algo que vai tratar. E é só um pouquinho com um pouquinho de limão. Uma gotinha de limão numa colherinha de mel, porque o limão também é extremamente ácido e pode agredir a mucosa. Perfeito. Só que aí a gente chega, que isso aqui é um vinagre, não é? Exatamente, Carol. Aí você fala, nossa, acordei mal, fazer um gargarejo.
né? Você vai lá com o vinagre. Nossa, né? E ainda põe um pouquinho de sal, que é pra ficar melhor, Pode né? pôr um pouquinho de sal no vinagre. E aí, como é que é essa história do gargarejo? Não, isso daqui é um veneno. Porque, sério? Porque o que acontece? O vinagre é extremamente agressivo e a pessoa a mucosa é muito sensível. A hora que faz o gargarejo, queima toda a mucosa. Então, o gargarejo é com água morna e às vezes uma pitadinha de sal. Nada mais. Nem romã, nem vinagre, nem própolis, porque muitas vezes o própolis, embora ele tenha uma propriedade anti-inflamatória, ele vem em soluções alcoólicas muito fortes. Então ele acaba às vezes sendo mais agressivo do que é bom para a garganta. E, por exemplo, que tem algumas pessoas que recomendam até tomar um pouquinho daquele vinagre de maçã. Prejudica a voz ou um pouquinho? Sim, na verdade ele é vinagre, ele vai ser agressivo de qualquer forma para a mucosa. Para a corda vocal, então exatamente. Muito cuidado. Todo mundo, pelo menos eu acho que uma vez na vida de todo mundo já fez um gargarejinho com vinagre, né? Se não fez, não faça, hein? Não faça. E quem já fez, passa longe, com a aguinha morninha, então. Vamos então para a nossa última pergunta. Quem quiser, manda perguntinha para a gente fechar com a pergunta do público. O que provoca calo nas cordas vocais? Pergunta importantíssima. O mau uso. O mau uso. Na verdade, o calo, né, que é o nódulo de prega vocal, vamos fazer uma analogia como usar um sapato apertado repetidas vezes. Você usa aquele sapato inadequado e vai formando uma calosidade lá na sua pele do pé. Se a gente fizer essa relação com a garganta, é a mesma coisa. Se eu grito, se eu falo com muita tensão aqui na garganta, essa aproximação da prega vocal, que quando nós estamos falando, elas se aproximam e vibram, quando nós respiramos, elas estão abertas. Tá? Se essa aproximação acontece de forma muito brusca e frequente, vai acabar formando uma calosidade aqui, que é o nódulo de prega vocal, que não é operável, a gente trata com fonoterapia, que reabsorve esse nódulo. É um tratamento que dura no máximo 3 meses em consultório. Que são os exercícios que você citou no início. Exatamente. Vários exercícios, para cada caso um exercício, a gente vai analisar o contexto geral da voz do paciente. Eu vou fechar nossa pauta com uma perguntinha do público. Você tem alguma pronta, Cláudia? Posso pegar daqui? Olha, essa é boa, hein? Maria, um beijo pra você. Tenho pólipo na corda vocal, já operei e voltou. Pode virar alguma coisa mais séria? Ela cita assim câncer e tal, porque aqui a gente está falando de nódulo, de calo, aí a gente sabe que pode ter alguma coisa. Como é que a gente interpreta isso quando surge um problema? Então, o pólipo, ele precisa entender qual a causa. Como ele voltou, provavelmente ele tem uma causa viral. Então, por exemplo, o HPV pode ser uma causa de pólipo. Puxa, falamos de verrugas ontem. Isso, olha que exatamente. Eu lembro que a dermatologista comentou e eu me lembrei até de um caso que eu atendi nessa situação. Então, sempre necessário fazer uma biópsia e acompanhar com o médico para entender a causa desse problema. Tá? Em geral, pólipos precisam de cirurgia para retirada. Depois da cirurgia é feita uma reabilitação vocal para que a voz volte ao normal. Mas quando existe essa situação, é necessário sempre acompanhar com o médico e entender a causa desse pólipo. Pode ser viral, pode ser por outras questões. Então, é necessário cuidar e avaliar com o otorrino. Converse, então, com o seu otorrino. E eu só posso agradecer a fonoaudióloga doutora Ana Lúcia Duran. Quem quiser saber mais, eu vou passar para vocês o contato do Instagram e o e-mail, e o site, né? Isso. Então, o site, Zambotti Eduran, que é assim, ó, ZAMBOTTIEduran.com.br. Nas redes sociais a mesma coisa. Zambotti com 2 T's e Duran. Você já encontra o trabalho também no Insta para vocês acompanharem tudo. Então, lembrem-se dessa... para fechar. Maçãzinha. Ajuda ou atrapalha? Ajuda sempre. Tudo de bom, né? Essa daqui não é envenenada da Branca de Neve. Não, ó, que linda. certeza. Olha essa. A gente olha pra maçã sempre da Branca de Neve. Meu filho adora, é uma loucura. Obrigada, viu? Até a próxima.